Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar esse modem da Telsec em apenas um roteador internet. Porém você vai necessitar, de ter o sinal de internet vindo de outro aparelho. Tenho aqui dois modelos, eles são o mesmo modelo, né? Tá vendo? Esse aqui já está configurado como roteador e esse aqui não. Pode ver. É o TS-129i. A única diferença desse para esse é que esse aqui está com um firmware mais recente, esse está com o mais antigo. Mas não diferencia em nada. E o que eu vou deixar para facilitar, na verdade vai ser um arquivo, que eu vou importar o arquivo de configuração desse, para que vocês possam fazer o download e restaurar esse arquivo de configuração no aparelho de vocês. Com isso, lógico, vai mudar provavelmente aí o usuário e senha, mas aí eu vou disponibilizar o usuário e senha e vocês vão fazer a alteração depois. E também depois vocês vão precisar fazer a alteração do nome da rede, do Wi-Fi e da senha, só isso. Fica muito mais prático. Como podem ver aqui, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, ele foi configurado para que essa porta aqui, que salvo engano é a porta 1, ela seja a porta WAN, ou seja, a porta que vai receber a internet. E para fazer a configuração dele, após você importar o arquivo de configuração, a porta LAN vai ser a 2. Ou seja, se eu quiser ter acesso à interface desse equipamento aqui, eu tenho que conectar o RJ45 do computador a partir dessa porta aqui. Essa aqui só vai servir para receber o sinal da internet. Uma coisa muito interessante nesse equipamento aqui, foi o caso desse, que é bem mais antigo, tu vê aquele amarelado, muita gente reclama dele por travamentos. O travamento desse equipamento muitas vezes é causado por duas questões que tem em todo roteador e modem. Uma delas é o aquecimento do chipset, ele não tem nenhum dissipador ali em cima, com isso o tempo de uso vai causar essa lentidão. Outra é o firmware, que pode estar com aquele firmware customizado da Oi, esse aqui já foi alterado. E outra é que esse modem, apesar dele ser 12 volts, ele vem e 1 ampere a fonte, ele vem com fonte muitas vezes de 9 volts. Tá vendo? Foi o caso desse aqui, ele liga com essa fonte, ele vai ligar. Porém, quando você tiver ali com 1, 2 usuários, dependendo do uso, ele vai ter problemas, no fornecimento de energia, e ele vai começar com aquela lentidão, vai ficar conectado sem conseguir navegar, travando, etc. Então vocês sempre verifiquem a questão da fonte de vocês, se ela corresponde à tensão nominal aqui do equipamento, pelo menos 12 volts, 1 ampere. Se vocês puderem colocar uma fonte de 12 volts, 2 ampere, melhor ainda. E atente-se para que o positivo da fonte seja interno, porque tem fontes que vêm com um plug invertido. Você pode conferir aqui, a nomenclatura já informa isso. O positivo é interno. Tá? Aqui dessa. Então, vamos lá para o computador, eu vou mostrar esse roteador aqui. Quando eu mencionar lá o que está com a carcaça amarelada, é porque eu estou falando desse. Eu vou mostrar que esse aqui tem o firmware diferente, mais atualizado, e eu vou mostrar lá pela versão de hardware dele, pela alguma outra configuração que identifique ele para vocês. E quando eu falar do novo branquinho, eu estou falando desse aqui. Tá. Então vamos embora lá. Pessoal, antes de eu mostrar ali o procedimento no computador, só um detalhe aqui para acrescentar o que eu tinha falado sobre o aquecimento dele, como eu consegui minimizar esse problema. Eu tenho um outro vídeo aí de outro modem, o qual você pode aplicar esse procedimento em diversos aparelhos. Eu já deixei ele aqui desmontado, tirei as borrachinhas
de baixo, tirei os 4 parafusos. Após isso, só levantar aqui que ele abre facilmente. Eu fiz uma gambiarra aqui bem nervosa, né? Eu peguei um dissipador de calor, tá vendo? Esse aqui eu tiro de fonte de alimentação, cortei ele com micro retífica, poli para tirar as rebarbas aqui para não arranhar e encaixei ele encostando no dissipador já existente desse chip aqui, tá vendo? Ele já possuía um dissipador de calor ali. E após verificar aqui que não estava encostando em nada, não tem risco nenhum de curto, com ele fora daqui eu fiz um furo nele, apliquei pasta térmica aqui e atarrachei um parafuso prensando esse outro dissipador. E funciona com uma beleza. Isso aqui, quando está em funcionamento, se fica quente, só uma coisa. Ou seja, o dissipador original dele acaba não suprindo a necessidade que tem de dissipação. Uma outra forma que teria de amenizar esse problema seria adaptando um cooler, mas isso aí implicaria em ter que fazer um recorte aqui na capa ou algum risco. E você teria que comprar um cooler pequenininho, né? Até encontra por aí. E fazer a ligação dele, por exemplo, compraria um cooler de 12 volts, puxaria um fio direto para ligar aqui após o acionamento da chave. Mas esse método aqui, tá vendo? Já é bem eficiente. E aí fica muito da criatividade de cada um, né? De como vai deixar o dissipador aqui. Não importei muito com a aparência, preferi só sanar esse problema do aquecimento. Vocês podem procurar no canal, deixar o link na descrição de um vídeo que eu falo sobre isso. Então agora sim, vamos lá para o procedimento de importação do backup de configuração. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora com o computador, estou utilizando o notebook. Vamos acessar aqui então a interface do modem. Antes, gostaria de mostrar aqui a vocês que eu tenho aqui um backup da configuração anterior, que tem um nome de usuário e senha diferente, além da conexão Wi-Fi está com outro nome de rede e outra senha. E tem aqui o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês na descrição. Esse arquivo aqui, a senha de acesso dele é exatamente isso aqui, ó. O IP ele vai ficar com 192.168.0.1, o login de acesso admin e a senha de 1 a 8. A rede Wi-Fi InfoWarm e a senha de 1 a 8. Tanto a senha aqui quanto o nome do Wi-Fi e a senha vocês podem alterar normalmente, sem problema algum. Caso vocês desejem alterar a faixa de IP que o roteador deve trabalhar, vocês também podem fazer essa alteração, sem problema algum. Eu apenas deixei dessa forma porque é a configuração que vai funcionar corretamente aqui comigo sem dar conflito. Agora, se o seu outro roteador estiver com um endereço IP diferente desse, não tem problema, você pode deixar esse aqui sem qualquer tipo de conflito na rede. Que esse roteador aqui vai gerar o IP para os dispositivos conectados nele pelo Wi-Fi. Então, sendo assim, vou abrir uma guia anônima aqui. Vamos lá. O endereço de IP vai estar aqui porque eu já utilizei anteriormente. A senha admin, senha não usuário admin e a senha de 1 a 8.
Então, bem interessante já vocês observarem aqui. Vocês reparem a configuração do roteador. Esse aqui é exatamente o roteador amarelo. Aqui vocês podem ver que tem a data do firmware, tá? Aqui provavelmente é a hora que ele foi editado e configurado ali. E aqui tudo indica que foi 24/1/2013. Aqui a versão do software, a versão de inicialização e outras informações que vocês vão poder conferir no segundo equipamento. Uma coisa importante aqui, essa mensagem chatinha. Reparem que ele só está com o endereço LAN, servidor DNS, primário e secundário. Eu configurei para que não tenha nenhum problema aí de acesso à internet. Isso aqui é do OpenDNS, um excelente servidor DNS. Repara que a data aqui está atrasada, mas quando eu conectar na internet, isso aqui tem que alterar. Ele vai passar, vai reconhecer automaticamente. Já vou conectar aqui para vocês verem. Vocês vindo aqui, ó, configurações, não remova nenhuma configuração aqui, porque senão vocês vão desconfigurar o modem, tá vendo? Aqui é onde eu te falei da faixa de IP que vocês podem alterar caso queiram. Tá vendo? Vocês podem fazer essa alteração aqui sem problema algum. Vocês vão reparar que todas as configurações estão presentes. Esse modem, como ele tem a porta USB, vocês podem habilitar servidor de impressão nele, tá vendo? Pode adicionar um nome para a impressora, um modelo e salvar, caso queira. Isso é excelente, que ele não precisa de ficar com a impressora dependendo de um computador ligado o tempo todo. E aqui todas as outras configurações do modem, totalmente acessível. Vocês vão poder analisar e editar o que quiserem, tá vendo? Aqui o nome da rede, no qual você pode alterar depois. Aqui em segurança você pode alterar a senha. Você clicar aqui, ó, visualizar, tá vendo? De 1 a 8. Não vou entrar mais em detalhes aqui porque ele já está totalmente configurado. Aqui é uma coisa interessante, ó. Controle de acesso, atualização de firmware. Deixa eu só achar aqui, ó, configuração de horário. Você repara que na tela inicial a hora está alterada, né? Vocês estão vendo aqui que está sem internet. Eu vou tentar conectar no Google. Página inicial, nada, tá vendo? Vai permanecer assim. Eu vou conectar agora o cabo de internet na porta WAN. Só aguardar um instantinho, já até habilitou aqui, ó. Tá com esse nome aqui, pessoal, mas a rede não é essa não, tá? Vocês vão poder conferir aqui, ó. Deixa eu só ver se ele já tá com a internet, tá?
Repara que ele já deu aqui gateway padrão. Tá vendo o nome da rede? Vocês podem conferir, InfoWarning. Aqui, quando eu clico lá em salvar, tá vendo que atualiza a hora? Isso indica que ele está conectado à internet normalmente. Isso aqui é porque eu não limpei o cache, né? Não fiz o fluxo DNS, então ele está salvando o nome da rede anterior. É normal acontecer isso. Porém, ó, wireless, eu vou habilitar aqui, porque está cabeado ali. Deixa eu habilitar a rede Wi-Fi. Reparem aqui no topo, habilitei o Wi-Fi. Vou conectar na rede InfoWarning. Vou tirar o cabo de rede agora. Vocês observaram, tá vendo? Desconectei o cabo de rede, só tem essa rede aqui. Vou renomeá-la aqui para não ficar. Ele fica renomeando ali como 2, 3 tal, é porque eu conectei várias vezes o roteador fazendo os testes antes de eu gravar o vídeo. Como podem ver aqui, ó. Tá vendo? Gateway padrão. O IP 11. Porque ele está configurado ali para iniciar com IP 10. Vocês vão verificar aqui, ó. Aqui as interfaces de configuração que eu havia falado para vocês. Eu tenho dificuldade de acesso agora porque a mais atualizou, tá vendo? Por causa da conexão por Wi-Fi. Não recomendo que faça essa configuração nele, altere aqui, estando conectado pelo Wi-Fi, tá vendo? Porque você vai ter lentidão. Aqui eu não estou usando essas configurações. Repara, ó, tá vendo? Que ele está configurado como o serviço WAN. Por exemplo, se eu quiser adicionar outra porta aqui para que funcione como WAN, eu posso fazer isso aqui. Repara que o IP aqui, ó, tá vendo? 11. Então vamos lá. Esse gerenciamento, ó, reparem aqui. Você faz o backup dele aqui. Clicou em gerenciamento, ele vai abrir essa tela. Você vem em backup das configurações e salva as configurações que você tem atualmente no seu equipamento. Feito isso, eu vou desconectar tudo e conectar o outro equipamento para que eu possa fazer essa alteração. Então vamos lá. Eu vou pausar a gravação aqui, como vocês podem ver, que eu vou conectar o outro equipamento. Então reparem essa tela aqui, ó. Vou tirar até um print aqui. Conferir aqui o print. Tá vendo?
Já já eu volto aqui. Olá pessoal, voltamos aqui, como vocês podem ver na hora, né? Bem depois da gravação do primeiro vídeo. Nós vamos iniciar então agora a restauração do backup das configurações do modem Telsec para transformar ele em um roteador sem fio ou com fio. Primeiramente, vocês vão pegar ali, seu modem vai ser idêntico a esse aqui, pode ser que ele tenha essa frente aqui preta ou marrom, isso não vai interferir em nada. Vocês vão ter que conectar o cabo de rede que vai ficar ligado no computador para vocês fazerem a configuração na porta ETH2, tá? Ou na 3 ou na 4. A 1 vocês só vão conectar o cabo da internet depois de terminada essa configuração, para não interferir em nada. Então, recapitulando, depois da porta USB, você vai conectar o cabo de rede e vai conectar no seu computador, igual eu vou fazer agora. É importante também, né, como você já tem acesso ao seu roteador, se você souber qual o endereço IP dele e o usuário e senha, pois dependendo do firmware isso muda, pode ser admin com a senha admin também, ou admin com a senha ADSL root. Varia muito. Porém, quando restaurar o backup, que eu vou disponibilizar, ele vai mudar a faixa, o IP dele, o gateway padrão, e vai mudar também a senha. Mas eu vou fornecer essa informação. Então vamos lá, vou conectar aqui o cabo de rede na porta ETH2. Como podem ver, deixa só ele terminou, pronto. Um detalhe importante, se aparecer essa mensagem aqui para vocês, ó, vou clicar aqui, tá vendo essa tela aqui? Vocês cliquem em rede doméstica, não cliquem em nenhuma outra opção, pois vai ficar com conectividade nula ou limitada e inclusive pode interferir até em você conseguir acessar a interface do roteador. Feito isso, agora eu vou acessar aqui o modem. Como eu resetei ele, o endereço de IP dele é o padrão, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? 192.168.1.1, porque ele foi resetado por padrão de fábrica. Esse é um modem novo. E dependendo do firmware, ele pode ter esse usuário e essa senha aqui. Porém, esse firmware que está nele aqui tá admin, admin. Ou seja, o usuário e senha é o mesmo nome. Admin. Admin. Como podem ver aqui, deixa eu só abrir aqui aquela foto, aquele print que eu tirei. Essa aqui é a tela do print que eu tirei. Vocês observarem aqui, algumas informações vão estar iguais, porque é informação de hardware, modelos de placa, essas coisas. Entendeu? Aqui a versão do software, mas o firmware, ó, repare aqui, ó. Tá vendo? Tem uma diferença. Se você reparar aqui também, ó, ele mantém o padrão da questão wireless, né? E aqui o mais importante, o MAC adereço é diferente, ó. Vocês podem ver que não é o mesmo roteador. Além do mais, essas configurações aqui, ó, ainda não foram alteradas para cá. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês que ele está como padrão de fábrica. Tá vendo? Segurança desligada.
informações da estação, então. Vamos lá. Você clicou aqui, gerenciamento. Depois de gerenciamento você vem em configurações, carregar configuração, escolher arquivo, e aí você vai pegar esse arquivo que eu vou deixar na descrição, com esse nome aqui, ó. Escolhe atualizar. Quando ele atualizar, ele vai perder o acesso à interface do modem, tá? Porque o IP aqui vai mudar. E repara que aqui ele está dando um nome como se estivesse fazendo atualização de firmware, mas não é atualização de firmware, é só da configuração. Então ele automaticamente vai mudar a faixa de IP do modem. Deixa ele perder o acesso aqui. Eu só vou trocar aqui o 1 pelo 0. Porém, posteriormente você pode estar alterando para a faixa de IP que atenda corretamente a configuração da sua rede, caso você tenha mais de um roteador conectado. Por exemplo, esse roteador aqui, agora, esse modem que foi transformado em roteador pelas configurações, ele está conectado antes dele tem um modem ADSL, tem outro roteador e agora tem esse roteador também, como uma segunda rede. Todos eles com IPs diferentes, configurados. Pronto. Opa. Já configurou, tá vendo? Aqui, ó, vocês podem ver, ó, já pegou IP. Então, só mudar para 0. Se quando você digitar ali o IP do modem, ele aparecer barra alguma coisa, vocês apagam e deixam só o IP, tá? Você não pode acessar aquela configuração personalizada da Oi. Admin. E a senha é de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, é isso aqui, ó. E o nome da rede Inform e a senha de 1 a 8. Como podem ver aqui, tá vendo? Eu vou atualizar aqui. Deixa eu só conferir aqui a... Pegou já a Inform. Clicar para ver a senha. Só tô dando uma conferida aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer essa exploração também. Aqui, pessoal, ó, só um detalhe, ó. Pera aí, aqui é o grupo de interface, tá vendo? Aqui é onde a gente faz aquela configuração para transformar a primeira porta ou qualquer porta de nossa preferência como uma porta VLAN. Repara aqui, ó, VLAN 0, aqui interface WAN,
que é TH0, que na verdade é a 1, né? Que ali é que na verdade é essa aqui, ó. Então ela foi transformada em WAN. Ou seja, se eu tirar o cabo de rede daqui e colocar para cá, eu perco acesso à interface do roteador. Aqui, como vocês podem ver, ó, tá a configuração, tá vendo? Não tem nada aqui que tenha sido ocultado ou configuração para abrir porta, essas coisas, nada disso. Agora, deixa eu só. Ele só não pegou o DNS, curioso. Agora eu vou conectar aqui o cabo de internet. Como vocês podem ver, ele não está navegando. Viu? Já conectei, esperar um pouquinho para ele aí atualizar a informação, né? Aqui também é uma das partes onde a gente faz a configuração, tá vendo? Ó, isso aqui também é normal, pessoal, acontecer, tá? Tá vendo ele ficar com uma leve limitação aqui? Já isso volta ao normal, porque ele pode estar sendo interferido por causa da VPN, que ela deve estar tentando se habilitar. Mas podem ver que ele já conectou normalmente. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Aqui, ó, servidor de impressão. Esse modem ele tem uma porta USB. Você pode conectar uma impressora nele, vir aqui, habilitar servidor de impressão, colocar um nome, um modelo para identificar a impressora e salvar. Isso é bem útil também. Ou pode usar modem 3G nele, 3G, 4G. Aqui, ó, Ethernet 3 e a 4 dá falha porque ela está desconectada. A 2 está conectada no notebook. E a que seria a 1 está configurada para WAN. Para wireless. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele já atualizou, tá vendo, ó, o IP. O IP não, o DNS. Esse aqui é um servidor DNS da OpenDNS, que é do grupo Cisco, né, Umbrella. Aqui a data, pode ver que está corretinha. Essa data aqui você pode conferir, para você não achar estranho, nessa parte aqui, ó. Acho que é gerenciamento, configuração, não, configuração de horário. Esses números IPs que estão aparecendo aqui, ó, não é nada de
de malicioso não. Tanto é que se você buscar aqui, ó, você vai ver de onde é esse IP, ó. É o NTP-BR, entendeu? E aqui tem vários servidores para você manter a hora do seu roteador atualizada corretamente. Isso inclusive evita até problemas com e-mail, né? Já reparou que às vezes você envia um e-mail e a hora fica atrasada, mesmo estando acertada aqui no sistema operacional. Esse outro aqui é um outro servidor. Tá vendo? ntp.org. Então, pessoal, é isso aí. Acho que foi a melhor forma aí que eu encontrei de vocês poderem transformar ele em um roteador, né, anulando a função de modem dele. E uma coisa interessante, né, que é um equipamento bom, ele é um equipamento até bacaninho. Você quer habilitar ali uma segunda rede para uma visita, etc, né? Eu vou agora também, para dar um complemento a esse vídeo, eu vou tentar mostrar a temperatura que fica o dissipador de calor nele, para você ver o quanto esse modem aquece. E às vezes você colocando a mão nele, você não percebe esse aquecimento, simplesmente porque a placa-mãe está um pouco afastada da carcaça dele, a placa, né, do modem, e o dissipador não encosta. E com aquela adaptação que eu fiz, o dissipador encosta na carcaça, ajudando a dissipar mais o calor para ela, por isso que ela é amarelada. E isso diminui o travamento dele, né? Além de melhorar o arrefecimento, né, não vai ter perda de desempenho por excesso de temperatura. Então, eu acredito que vai ajudar bastante aí vocês. Façam um bom uso aí do seu então ex-modem e agora apenas roteador. Só para complementar aqui, ó, vou mostrar que o Wi-Fi dele está habilitado. Olha lá, a rede InfoWarmer já vai conectar, tá vendo? Ele fica bem rápido. Ele é um excelente aparelho. Vou desconectar aqui o cabo de rede. Vai ficar só no Wi-Fi mesmo. Vou fazer um teste aqui. Isso porque tá só no Wi-Fi. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Já desconectei o cabo. Dá-lhe propaganda. Ó, nesse momento pelo Wi-Fi tá pegando ali 10 MB, 10.35. Eu tenho que ver na interface do meu outro roteador ali se tá tendo redução da internet, porque eu tenho assinado 15 MB. Ping tá com 18 milissegundos, até caiu bastante, costuma ficar na casa dos 20, 22. Viu? Minha internet é de 15 MB. Então, olha, é isso aí. Espero que vocês tenham um bom proveito. Um forte abraço.